Fala galera, mais um episódio do QLCast chegando. Eu sou a Lu Bento e hoje estamos aqui para mais um episódio dessa temporada, dessa vez falando sobre eventos culturais e literários com uma pessoa que saca muito desse assunto. Mas primeiro eu quero chamar o Léo, que como sempre está aqui comigo, para falar um oi para vocês e apresentar nosso convidado. Olá, quilombolas! Hoje temos o prazer de receber no QLCast, o podcast do Quilombo Literário, o jornalista, escritor, biógrafo, crítico literário e nosso amigo, com especialização em literatura do final do século XIX. Bom, eu conheci ele quando era o Wellington ainda, mas hoje ele atende como Tom Farias. Eu achei que ficou muito bonito. Então, bora para o que interessa, bora falar sobre eventos culturais e literários com Tom Farias. Vocês querem que eu fale depois da apresentação dessa, né? Vocês ainda querem que eu fale alguma coisa, né? Tudo bem, Léo, Lu, obrigado pelo convite de vocês. Seja bem-vindo. Tom, então, para quebrar o gelo aí, já que eu comecei falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco aí da mudança do nome, né? Como é que foi essa relação? É uma relação artística? Foi numerologia? Uma questão estética? E como eu já falei, né? Vou falar de novo aqui só para ilustrar, eu gostei muito, Tom. Bom, pelo menos tem umas 15 horas de podcast, não está excelente, dá para explicar tudo, né? Por aqui, né? Mas assim, o nome já é usado em 2001. Eu lancei um romance chamado Os Crimes do Rio Vermelho, com este nome, Tom. E a minha vida também acadêmica como Wellington, 23 anos de serviço público no Rio de Janeiro, quer dizer, hoje eu moro em São Paulo. E eu queria desligar um pouco daquele Wellington de cabelo baixinho, cortadinho, certinho, terno cortado, azul, camisa azul escuro, camisa clara, entendeu? Sendo chamado de senhor por todos os lados, doutor, essas porcarias todas. E eu, quando deixei o serviço público, eu já tinha essa ideia, né, da mudança do nome, de adotar realmente um nome literário, que eu tenho um apelido meu já, desde moleque também, né? Dos 500 apelidos que a gente tem, o Tom era um deles, assim. Então, o Tom tem mais ou menos 20, 30 anos, esse Tom. E aí, na minha coluna do Globo, né? Eu também fiz essa mudança já pelo Globo. Eu estou lá há 14 anos, né? Escrevendo no Globo, né? Então, fiz essa mudança pelo Globo, comecei a assinar como Tom Farias. Meu editor falou assim, vai mudar isso agora, que não sei o que e tal. Enfim, então, houve essa mudança. Realmente, o Wellington com U, L-I-N-T-O-N, é bastante complicado, porque as pessoas não acreditavam, botavam W, botavam G, botavam tudo no nome e nunca acertavam, né? Banco, por exemplo, também, mesmo tendo a cópia da carteira de identidade, mandavam um W lá qualquer, porque, sabe? Então era um pouco por aí, chamavam de Wellington, né? Porque achavam que aquilo não era U, era um V. Bom, eu acho que deu certo e mudanças são sempre necessárias. Eu acho que sair um pouco da caixinha funciona bem. Então, acho que eu estou bem feliz com essa minha vida de Tom Farias, entendeu? Para quem nunca me conheceu, o Wellington nunca existiu. Quando me chamam de Wellington, assim, quando me chamam de Wellington, já sei que é antigo. A gente 20 anos para trás. Eu estou aqui rapidinho só para dizer que nossa vida está uma correria. Ficamos sem editor e eu que estou editando. Então vocês vão perceber que ao longo do podcast, algumas datas e algumas ações já aconteceram, porque a gente gravou esse episódio bem lá atrás. Então, Tom, você foi curador aí da Frente Sampa, né? É um evento literário promovido pela Zumbi dos Palmares, também está envolvido na produção da Expo Consciência Negra, também aqui em São Paulo. Em off, a gente conversou que também está envolvido em várias outras curadorias, né, de grandes eventos literários. E eu, assim, acho que esse tema é um tema que interessa muito para a gente, porque a gente é muito curioso sobre como é que é fazer essa curadoria desse tipo de evento, né? Quais desafios você enfrenta para poder colocar um evento desse na rua? É um evento que está trazendo um protagonismo negro
que a gente tem percebido que tem acontecido com um pouco mais de frequência. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que está sendo essa sua experiência como curador? Fazer curadoria, porque é sinal de que tem muito boleto para pagar em casa, né? Então, vamos fazer curadoria, né? Assim, a princípio, quer dizer, esse ano eu não devo fazer a Expo, ainda não fui chamado oficialmente para fazer, mas vamos ter uma série de eventos que eu estou à frente, e eu posso citar, pelo menos, a Festival Internacional de Araxá, de Itabira e de Paracatu. Paracatu é o primeiro desse ano. A Flink Sampa, também que volta com a força toda, já dando spoiler aqui, a Glória Maria é a grande homenageada da Flink Sampa este ano, também vai ser homenageada no troféu Raça Negra. Foi uma grande amiga. Estou também na curadoria de debates do Black to Black, que é de 25 a 28 de maio, no Rio de Janeiro. O Oli Soinca vem ao Brasil, especialmente para esse evento. Ele não vinha aqui. A última vez que eu trouxe foi em 2015, né? Eu trouxe ele aqui em São Paulo. Então ele vem, tem muitas atrações, vão ter mesa sobre quilombo, isso da Black to Black, né? Mas vai ser no Rio, né? Isso. É Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro, lá no Murcabe. Lá no Murcabe. Bom, enfim, eu acho assim, nós temos mais de 1.200 feiras e festas, eventos literários no Brasil hoje. Alguns são clássicos, como a Flip, que ainda não, segundo me consta, não anunciaram ainda a data, né? Está causando um grande rebuliço. Bom, em relação à Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, as datas já estão definidas. Serão entre os dias 22 e 26 de novembro. E nos meios, porque tem gente que vem de fora. Agora mesmo falei com uma amiga portuguesa, ela quer vir, mas ela não sabe a data ainda. Isso atrapalha muito a vida de todo mundo. E o que está acontecendo é que existe a década do autor negro. Essa década já foi inaugurada. E nessa década do autor negro, existe um case, ou seja, um nicho de mercado que vai consumir autor negro. Então, você vê a movimentação da Companhia das Letras, que abriu até um departamento específico, que tem uma coordenadoria, uma pessoa negra lá, tem vários editores negros também trabalhando na Companhia das Letras. E isso está acontecendo com outras editoras em menor porte, não no porte da companhia. Mas as outras, os próprios donos têm feito esse trabalho, pensando, obviamente, nos autores que vendem livro, né? Porque o livro é igual pão. Se não vender, estraga, meu amigo. Né? Você pode fazer farinha, pode fazer qualquer coisa, mas ele não é mais pão. Você vai virar farinha. Então, o livro também tem essa funcionalidade. E aí, nessas curadorias que a gente tem empreendido, por exemplo, a Fli Araxá vai ser em agosto, em julho, a Fli Paracatu vai ser em agosto e a Fli Itabira vai ser em outubro. Né? Todas elas nós vamos levar o protagonismo negro. Né? Ou através das exposições, ou através de temática, de mesa, lançamento de livro. O destaque vai ser esse. No Black to Black, o nome já diz, né? Também o protagonismo é esse. Então, eu acredito que, né, você tem lá, né, a Flip Negra, né? Também, em Paraty, né? Que cada vez mais ganha força. Então, eu acredito que isso é um grande propulsor para essa ideia e para essa geração de energia entre criador e criadores, né? Público, leitor e autor, nessa proporção. E eu acho que é a tendência a crescer, porque você não tem como você não imaginar, né, o valor que tem uma literatura dessa, né? De pensar no Itamar, pensar no Jefferson, pensar na Eliana, Alves Cruz. Antes você só tinha quem? Conceição, Miriam Alves, né? Geni Guimarães, você tinha assim, Elisa Lucinda, Paulo Lins, era muito fechado, e alguns autores eram no século XIX.
Né? Hoje, no século XX, você já tem esses grandes nomes, né? Que um se retroalimenta do outro, né? Do protagonismo do outro. Então, é um pouco por aí que a gente está vendo esses festivais todos, feiras e festas literárias. Bacana. Legal. Tom, a gente tem visto aí cada vez mais a presença negra, né, em grandes eventos, eventos culturais, sejam eles promovidos pela iniciativa privada e também por governos, né? E a temática racial, da diversidade, parece que ela está em moda, né, de uma forma geral, assim, né? E isso está ganhando espaço não só na área da literatura, mas da tecnologia, moda, arte, enfim. Queria saber, né, um pouco de você, que a gente tem também, né, alguns eventos que não estão restritos somente a criadores e produtores negros, e como é que você vê esse processo? E aqui que você está atribuindo essa mudança, assim, de ter cada vez mais produtores negros e eventos, né, que tragam a questão racial como centro no debate. Eu continuo dizendo o seguinte, nós somos um nicho, tá? Eu estava conversando sobre as chamadas residências literárias e agora essas oficinas de criação, né? Agora está cheio de oficina de criação, isso virou uma febre no Brasil. Mas as oficinas de criação... Oficina de criação e curso de letramento racial. Mas a oficina mais especificamente, né? Que abrange um público total. O letramento geralmente mais para a população negra, que a gente fala entre umbigo, né? Entre nós. Não funciona para muita coisa. Mas, assim, você pega aí residências literárias, você pega as oficinas de criação, vai ensinar alguém a escrever, né? Enfim, não sei se isso existe, mas... estão na casa de 6 mil a 20 mil reais um negócio desse. Aí você fala, onde a população negra vai ter acesso a esse tipo de coisa? Então, assim, nós precisamos o quê? Edificar o nosso nicho. E aí você trabalhar, primeiro, muito focado naquilo que você faz. Eu realmente converso com as pessoas que me indagam sobre isso. Eu tenho uma rotina de trabalho como escritor. Eu leio todo dia, escrevo todos os dias. Esse é meu trabalho. Pelo menos 8 horas por dia eu estou trabalhando nisso. Então, é preciso que você encare isso, porque publicar só um livro não quer dizer que você seja escritor. Escritor é aquele que sobrevive do que faz. Né? O engenheiro sobrevive da engenharia, daquilo que ele fez, um dentista, um médico. Ele nunca vai falar que... Você nunca vai colocar em dúvida o que o médico faz. Vai perguntar onde é o consultório dele, né? Um advogado, onde é que é o escritório? Mas um escritor, o cara fala assim, você faz o que além disso? Entendeu? Então, sempre indagando o que a gente faz. Assim, eu acho que é um movimento, eu estava falando dessa questão da década, né? Desse protagonismo negro, acho que é muito forte, a gente tem que aproveitar aí esse nicho. E São Paulo, como cidade, é um lugar importantíssimo nessa esfera. Vou dar aqui mais algo que está acontecendo. A gente acabou de aprovar agora na prefeitura a criação do Museu da História do Negro de São Paulo. Vai ser um equipamento, está orçado em 50 milhões, e vai ser um equipamento que vai ficar no campus da Zumbi. Bem legal. Se tudo der certo, está trabalhando aí, tivemos 2 reuniões com o prefeito, Ricardo Nunes, a Pedra Fundamental e a Caixa do Tempo, com memória de 100 anos, vai ficar também no dia 13, né, por volta de 10 a 11 horas, dia 13 de maio, lá na Armênia, né, que é o campo da Zumbi da Armênia. Então, assim, eu acho que é procurar essas parcerias para a gente implementar um projeto maior. Né? Porque, fora disso, é esse nicho, esses acessos que a gente não tem. Sim. Como é que o negão a negona vai fazer o curso de criação se paga 12 mil, né? Sei lá, 15 mil reais por mês? Não é totalmente excludente, né? É muito excludente e continua esse pensamento de elite. Porque quem está fazendo isso são pessoas que se dizem democráticas, que se dizem antirracistas, sabe? Que se dizem um monte de coisa, mas na prática mantém o mesmo sistema colonial, né?
Então, eu acho que foi muito legal você falar sobre isso, porque a gente, assim, eu e o Léo, a gente já produziu alguns pequenos eventos, assim, nada comparado com os grandes eventos aí, o Léo está até rindo. Né? Nada comparado com uma feira literária, né? Nessa dimensão, a gente já produziu pequenos eventos aqui em São Paulo, a gente já produziu um evento sobre infância negra no Rio, né? Na Quinta da Boa Vista e tal, Calma Suave, foi super bacana. E tem uma demanda, assim, né? Quando a gente faz um evento pequeno, assim, o pessoal fica pedindo outro, fica perguntando quando que a gente vai fazer mais. Só que a gente não tem estrutura. Ter uma estrutura educada para poder receber o público, tudo isso que um evento pede. Né? E a gente não tem condições de fazer, porque é muito restrito ainda. Você conseguir, por exemplo, sensibilizar patrocinadores a patrocinar um evento produzido por pessoas negras, muitas vezes voltado para um público negro, né? Para o público em geral, mas prioritariamente para o público negro, por trazer essa questão de autoestima, de identidade, como cerne do evento. Né? Como é que você percebe a abertura para investimentos nesse setor? O que você diria para esses pequenos produtores, para essas pessoas que têm ideias que podem ser bem bacanas, mas que não conseguem colocar em prática porque não tem realmente essa estrutura para fazer acontecer? Assim, a princípio, a gente tem que acabar com o voluntarismo. Sabe? O tempo é muito, muito precioso, muito caro, ainda mais para a comunidade negra, não tem jeito. Vive numa bolha, porque a sua volta, né? Quer dizer, a gente mora num prédio agora, estamos 2 meses num prédio, e aí parece classe média tal, só tem gente latino-negro. Então é uma bolha, sabe? Não posso dizer que eu sou privilegiado, não posso dizer isso. Privilegiado se eu morasse numa classe média com um monte de negão, porque quando a gente passa assim, quando a gente foi morar lá, o pessoal pergunta assim, cara, o quê, né? Cantor, artista, né? É músico. E a Joana, para quem está assim, ele é artista. Ele é artista. Com certeza ela é cantora, né? Mas eu acho assim, a primeira coisa é profissionalização. Não temos profissionalização. Profissionalização é CNPJ. É isso que você tem que... É nota fiscal. Acabou o negócio de recibo. Ninguém mais presta conta com recibo. É nota fiscal. Então, assim, a primeira coisa das pessoas é que isso aconteça. Depois você tem que se dedicar. Evento tem que se dedicar. Tem que fazer um bom projeto. Esse projeto precisa convencer alguém. Não precisa ter 50 páginas. Pode ter 2 páginas, 3 páginas. Tem que convencer. Quem está do outro lado, dinheiro tem para investir. Dinheiro tem. As empresas querem fazer renúncia fiscal. Você pode trabalhar com renúncia fiscal. Agora está voltando a Rouanet, está voltando, né, a Gustavo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que são investimentos bem interessantes. Mas as pessoas têm que sair dessa ideia primária, sabe, artesanal, de que todo mundo vai dar porque os seus olhos são bonitos. Você sabe, não vai funcionar nesse sentido. E aí é um prejuízo muito grande, porque você fica usando os amigos, né? Tem hora que se esgasta isso, né? Essa coisa de fazer isso. Ainda mais um evento. Você imagina, um evento em Minas Gerais, vou dar aqui o exemplo de Minas Gerais. De Paracatu, você vai, vamos supor de São Paulo, você sai de São Paulo, vai para BH, de BH você pode ir de carro, 8 horas, ou você pode ir de teco-teco, ou bimotor, que são 1h30. Né? Nem todo mundo anda de bimotor, né? Eu ando, porque eu já andei de teco-teco na Amazônia, então bimotor para mim o foco é 50. Ou você faz São Paulo, Brasília e idem, ou de carro, são 3h30 de carro, ou também de bimotor. Então, assim, é muito custo. Só o camarada chegar lá. Né? Chegar lá você tem ainda translado, hotel, alimentação, que não vai levar ninguém para lá e não vai alimentar. Araxá é a mesma coisa. Itabira. Estou dando foco nos eventos. Se você quer fazer um evento, como a gente faz, com mais ou menos 100 autores, por aí, então você imagina a engenharia por trás do evento, ou seja, a equipe. Então, nós temos uma equipe na área de projetos, na área de audiovisual, na área de criação, na área de divulgação,
tem todo o suporte. Essa hora está todo mundo enfesado trabalhando de cartaz talcos. Um pede foto, outro pede currículo, outro cuida da passagem, outro cuida da hospedagem, outro quer ver o horário. Então, é uma estrutura de empresa. Sim. Fora disso, vai continuar patinando, vai continuar patinando. E eu acho que a maioria da gente, e aí eu falo, né, a gente, porque é muita gente mesmo, né, mas a maioria, nós ainda pensamos nessa coisa assim, também achando que isso vai dar certo. Não dá certo, é desgastante para você, o evento não sai do jeito que você acha que deveria sair, né? Ou seja, no final, o resultado é muito baixo em termos de satisfação, em termos de divulgação, e em termos de entrega, né? Se você acaba entregando, é melhor você marcar uma reunião dentro de casa, bota um pastelzinho, bota um vinho. Acho que funciona mais do que você ir para a rua, tentar fazer alguma coisa sem essa estrutura em si, né? E aquilo, né, cara, que a gente tem que falar, né? E vento de preto, quem aqui quer investir em vento de preto, né? Eu estava fazendo uma pesquisa no Instagram, por exemplo, né? Não tem um branco com menos de 10 mil seguidores. O cara bota lá, não sei o que, tem 2 mil e poucos curtidas, né? Você bota lá um assunto qualquer, 10, 20, 100 curtidas, quando você fica feliz da vida, quando tem 100 curtidas. Então, até esse olhar, né, para você ter ideia, até esse olhar vai imprimindo como a sociedade ainda nos vê, né? Ainda nos enxerga. Então, assim, profissionalismo, dedicação, foco, cara, nisso tudo. É isso, a gente precisa, de fato, cada vez nos profissionalizar mais, né? E essa coisa do amadorismo... Cara, eu sou autor, então você imagina, eu faço o SESC o ano inteiro, né? O ano inteiro. Agora eu vou fazer 5 SESCs. Só paro em final de maio. Depois eu faço outra rodada de SESC. Aí o SESC é assim, documentação. Carregando de documentação. Exatamente. É isso. Aí o que eu fiz? Tem uma empresa. Ela cuida disso. Olha, o SESC tal, fala com eles. Eles resolvem. Eu só vou lá e faço o evento. Emitem nota fiscal, tudo direitinho. Porque eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Você faz aquilo que é o seu ofício, de fato, né? Não dá para fazer, não dá para não. Eu não consigo misturar as coisas, entendeu? Não dá para você misturar as coisas. E essa falta de profissionalização limita também nossas oportunidades, né? Porque a gente fica nessa de que, dou um jeitinho, não tem como emitir nota, não, né? Vou chamar um amigo para fazer na amizade, mas é o trabalho daquele amigo, né? Porque o amigo é um artista, ele é um escritor, ele é um cantor, ele é um artista e ele vive da arte dele. Então, se você chama ele para ir para o seu evento na amizade, é complicado também, né? Você fomenta um ciclo de desvalorização do trabalho dos profissionais negros. Assim, por exemplo, eu faço uma parte dos meus eventos gratuitos. Vou tranquilamente, mas assim, são instituições que eu tenho certeza que não tem a menor condição de financiar isso, e é importante para a mensagem que você vai passar para aquele público. Então, assim, tem pesos e medidas em tudo isso, entendeu? Agora, se você quer fazer um evento que tenha uma edição constante, todo ano vai acontecer. Então, todo ano não dá para fazer a mesma engenharia de eventos que você quer fazer, né? Então, você tem que pensar assim, como é que eu faço para o ano que vem isso ser melhor? Bom, eu tenho que primeiro ver os erros todos que eu cometi no primeiro evento. Listar mesmo, fazer autocrítica, ouvir as pessoas, tal. Então, isso pode acontecer, esse resultado. Mas eu tenho, assim, uma gama de coisas, né? Até Flavinho Oliveira, né? Também tem a mesma estrutura, conversando outro dia sobre isso, né? Aí ela falou assim, eu vou até tal data, depois esgota a minha cota de eventos que eu vou por minha conta, entendeu? Mas eu acho importante também que você faça isso, faça esses eventos, vá, apoie, porque o que acontece muito, e o que eu critico bastante, é que as nossas grandes estrelas negras hoje não atendem mais a comunidade. Tá? Isso eu acho o fim da picada. Não respondem,
Entendeu? Você vai falar, é por assessoria. Eu respondo todos os meus redes sociais, eu falo nas pessoas, eu agradeço quem me segue. Até uma senhora, um dia eu agradeci a uma pessoa lá, era uma senhora que eu não sabia. Aí ela falou assim, você fala com o Tom Farias, que eu sou muito admirador dele, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, é ele que está falando. Eu não acredito. Se eu lhe dar meu telefone, você me liga? Aí eu falei, liguei para ela. Aí eu estou vendo um grito, uma gritaria em casa da pessoa ali, gritando, ela do interior da Bahia, gritando. Sabe o que eu estou falando com o Tom Farias? Eu falei, então acho que é isso que importa muito, né? Eu faço muita crítica hoje, sabe, essas estrelas criadas por nós, mas que foram mal alimentadas, né? E aí não dão retorno nenhum para a base, para falar com elas é uma coisa dificílima, quer dizer, eu tenho acesso a essas pessoas, eu consigo falar com elas, mas assim, o grande público não consegue e isso é muito ruim para essa formação, né? Um exemplo rápido de tenho uma amiga e ela é uma economista e um dia ela falou, será que um dia eu conseguiria falar com a Luísa Trajano, fazer uma live com ela, né? Aí eu fiquei olhando, o perfil dela tinha 600 e poucos seguidores, né? Assim, o perfil. Eu falei, eu vou falar com a Luísa. Luísa é minha amiga, eu vou falar com ela. Aí falei com a Luísa, não tem problema não, Tom. Eu faço. Aí eu falei, não tem nada que fazer, não. Né? Magazine Luiza é assim, qualquer um dirige. Aí falei, ela falou, ela vai fazer comigo? Vai. E a Luísa fez uma live maravilhosa de 1h e 10 minutos, respondeu tudo, conversou, tal. Um belo dia, uma pessoa da Baixada do Rio de Janeiro queria fazer uma live, uma mulher, com essa pessoa. Ela não tem tempo para isso, não. O pessoal da Baixada queria fazer live comigo. Eu falei, você vai pra merda, porque a Luísa Trajano, que é uma mulher mais rica no Brasil, fez uma live, não te conhecia, então a pessoa, só nisso que a pessoa foi acordar, porque ela estava falando. E eu falei, você ainda é uma mulher da Baixada, Fluminense. Você é da Baixada, né? Recriminando a pessoa da Baixada. Aí foi fazer uma live, então, com a pessoa da Baixada Fluminense. Então, são esses olhares enviesados que a gente precisa sempre estar corrigindo. Nós mesmos temos que corrigir, entendeu? A demanda é muito grande, cada vez maior. A gente cada vez mais responde coisas, faz coisas. O trabalho é muito intenso, Ainda mais para quem vive. Eu não sou mais servidor público, que vive da função de escrever, quer dizer, eu escrevo para o Globo, escrevo para a Folha toda semana, né? Estava brincando com o Léo, eu parei meu artigo na metade, né? Para poder vir para cá. Mas, assim, é uma demanda, se não tiver foco, profissionalismo, ele vai sair ruim ou não vai adiante. Isso tem a ver com os eventos, tudo que a gente faz. Acho que esse trabalho que vocês fazem aqui é muito importante, porque sai um pouco dessa caixinha, né? Tudo muito mais teorizado, muito, sabe, acadêmico demais, todo mundo fala muito embolado, o pessoal fica meia hora falando currículo, parece que é emprego, né? Tá dando emprego. Doutor, não sei das quantas, sabe? Isso não funciona, né? Eu sou escritor. Mas quem quiser. Então, eu queria pegar esse gancho aí, então, né, já que você está falando, né, a partir dessa perspectiva de ser autor. Vou ser cancelado, mas tudo bem, né? Não vai ser cancelado. Seguidores, né? Eu acho que não. E aí, Tom, eu tenho a sensação de que as pessoas te conhecem mais por ser jornalista, escritor, biógrafo, né? Eu, por exemplo, acredito que seja toda quarta-feira eu vejo teu rosto lá no UOL, lá na Folha, lá que eu leio, né, diariamente. E hoje a gente veio aqui meio que com foco de falar sobre eventos literários, eventos culturais de uma forma geral, mas eu tenho muito interesse na literatura, né? E a literatura ela me traz, né, muitas curiosidades. E eu queria saber um pouco de você, como é que é o seu processo criativo, né? Como é que é o seu processo criativo
de produzir obras, né, desde biográficas até literatura, né, textos literários e tudo mais. E se você tem algum formato, alguma diferenciação para escrever uma biografia, se você pensa de outra forma, né, quando você vai produzir um texto literário, enfim. Cara, assim, a minha vida literária, ela profissional como jornalista, começou aos 14 anos. Né? Então, eu tinha um jornal na escola técnica, chamado Boca Livre, que era todo financiado pela escola, até a escola descobrir que o jornal falava mal da própria escola. Maravilhoso! E com 14 anos também eu publiquei o primeiro jornal impresso, ganhei dinheiro com isso. Então, essa coisa ficou muito na minha cabeça. Então, são muitos anos de prática de escrever. Né? Então, assim, eu tenho... primeiro, quer dizer, depende do trabalho que você vai fazer, mas eu estou escrevendo agora sobre 2 livros, agora que sai amanhã na Folha, são 2 livros, um sobre Palmares, né? Guerra contra Palmares, é um livro muito interessante, da Silvia Lara, uma pesquisadora de quilombo no Brasil, e ela resgata documentos, um documento de 1778, do Antônio da Silva, um padre. Nesse documento, inclusive, diz da captura de Zumbi, né? Zumbi menino, 1678. 1678, isso. Zumbi menino. E o outro é Caças da África, escrito por André Rebouças. Então, são livros que eu estou... Mas eu mesmo conhecendo essa literatura, eu tenho que pesquisar. Então, tudo que eu faço tem a ver com pesquisa. E eu junto um pouco da minha vida, minha área acadêmica, metodologia de pesquisa, que eu aprendi na academia, enfim, com a minha vida jornalística. Então, eu misturo um pouco essas linguagens, até para criar uma literatura de fácil acesso para os 2 públicos. E para o público nenhum, que é aquele público leigo. Sabe? Então, eu crio um meio campo nesse sentido. Tem dado certo. Mas eu também sempre gostei de escrever poesia, que ainda não publiquei nenhum livro, mas devo publicar ainda um que é a Partilha, que é um livro de poemas. Pois é mais difícil publicar. Eu sou metido, né? Eu gosto de fazer sonetos, então é pior. Então, assim, área de ficção. Né? Então, eu publiquei o primeiro romance em 2001, que é o crime do Rio Vermelho, a história de um serial killer do Piniquim. Publiquei em 2019 A Bolha, 2021 A Bolha, que é a minha aventura da pandemia, né? Um livro que eu escrevi em 6 dias, um romance, eu escrevi em 6 dias, a história de um vírus que invadiu a Terra, né? Um vírus alienista que invadiu a Terra, e, como toda a história americana, tem sempre uma pessoa para salvar a humanidade, né? Então eu estou nesse livro e agora está saindo Toda a Fúria pela Editora Autêntica, que é uma história urbana, passada no Rio nos anos 2000, enfim. Mas, assim, todos esses livros demandam pesquisa. Então, quando eu tenho uma ideia, eu faço geralmente uma sinopse, um storyline dessa ideia, ou às vezes tem só pelo título eu consigo avançar em alguma coisa. E vou para a máquina, porque essa vida toda de jornalista me levou a escrever direto. Eu escrevo direto na máquina. Como eu tenho a memória... Na máquina e no computador. Computador. Porque tem gente que ainda escreve na máquina de escrever. Eu tenho a máquina de escrever em casa que pertencia ao neto do Cruz de Souza. Então tem 100 e poucos anos a máquina. Eu cheguei até a usá-la há muitos anos. Né? Mas, enfim... E como eu tenho uma memória muito boa, quer dizer, eu leio basicamente 2 livros por semana, né? Então, assim, dessas leituras todas, eu vou captando algumas coisas que eu vou usando nessas matérias. E a realidade, né? Por exemplo, Toda a Fúria, eu fiz uma pesquisa, é um jovem caniço que vive no mundo da marginalidade, tem uma vida
uma família desajustada, pai, mãe marginais, então ele viveu uma vida desajustada. E eu fui pesquisar, né, Padre Severino, né, no Rio de Janeiro, né, que é onde recolhem, né, os jovens infratores, descobri coisas mirabolantes do Padre Severino, foi para a ficção. Nos anos 2000, vocês lembram, não sei se vocês lembram, havia uma quadrilha de roubo de cabelos, né? Lembro. Então, essa quadrilha tinha método, né? Orientações para as mulheres, como usar o cabelo, né? Como amarrar o cabelo, fazer, sabe? Coque, essas coisas todas, né? Então, isso foi para a ficção. Então, algumas coisas que você olha assim, você, né? O Morro da Providência, por exemplo, eu conheço, então, que serviu de cenário, então você vai saber. Tem coisas ali que estão lá no morro. O personagem é fictício, a história é fictícia, mas os locais não. Então, eu trago tudo isso para... E é a questão do trabalho, né? Quer dizer, todo dia você precisa alimentar a história. A história é um ser vivo. Então, enquanto não, você está em gestação, então, se você não se alimentar, o filho morre dentro da barriga, né? De alguma maneira. Então, você precisa alimentar todo dia, se alimentar bem, né? E retroalimentar a sua criação até ela sair de onde está, né? Então, a minha metodologia é um pouco disso, 5 horas, 6 horas de trabalho direto sobre esse material. Quando se trata de uma biografia, estou fazendo agora a biografia do João Cândido, por exemplo, já li mais ou menos 50 e poucos livros do João Cândido, li mais ou menos 1000 e poucos recortes de jornais, né? Uau! Então, assim... Você está escrevendo sobre João Cândido, é isso? João Cândido. Nossa, a gente precisa te apresentar uma menina. O homem que parou o Brasil, a vida de João Cândido. A gente tem uma mini fã de João Cândido, e ela adora, ela tem 10 anos, a Isha, nossa filha, e ela, qualquer coisa que mostra do João Cândido, ela ama, assim. Então vai ter que ler um livro de 500 páginas. Sai em 2024. Não, 2024. Então, assim, minha metodologia é essa. E quando eu vou falar no canal Biografia, eu já tenho ideia de tudo que já escreveram sobre. E aí eu vou para o ponto de que não escreveram. O meu ponto de partida. É o caso do João Cândido. Para trazer a novidade, né? Senão ele não funciona, né? E eu sou de campo, né? Então, assim, para escrever o Cruz de Souza, a biografia do Cruz de Souza, eu viajei para 6 estados, para você ter ideia. Para escrever Carolina, eu morava no Rio, fiz 26 viagens para São Paulo, fui 3 vezes em Araxá, em Sacramento, cidade dela, fui a Araxá, fui a BH, né? Então, só para ter uma dimensão, né? Estive em Porto Alegre também, estive em Curitiba, só para escrever a biografia da Carolina. E Patrocínio, por exemplo, eu fiquei 40 dias internado em Campos, de Goitacazes, a cidade dele, natal. Sim. Vasculhando todos os membros da cidade. Então, quem lê vai ter uma ideia de que você viajou no tempo. Tem todos os detalhes de rua, de localidade, de casa, tudo isso. E arquivo, né? Sim. Precisa comer poeira, comer fungo em arquivo. Então, aconteceu um pouco com Cândido. Eu achei a certidão de nascimento, meu registro, né? Porque não tinha certidão de nascimento, era registro, o batismo dele. E aí vai ter muita polêmica com relação à idade, porque ele nasceu em janeiro, mas ele disse que nasceu em junho, né? E está lá no documento que ele nasceu em janeiro. E a certidão de casamento da mãe dele, e a certidão, e a carta de alforria da mãe, né? Então, achei tudo isso do Cândido. Bacana. E fora as peripécias dele na Inglaterra, para a construção final do navio, né, que veio, né, para o Brasil com ele, e as peripécias políticas do Cândido até a morte dele em 69. Então, é um livro de 500 páginas. Eu ainda não posso revelar o nome da editora, mas já está bem adiantado, né? A editora, é uma grande editora aqui. E, então, é mais ou menos esse método.
que eu uso. E é uma loucura, porque eu tenho realmente não um arquivo, mas uma cômoda, onde ficam todos esses materiais que eu vou usar. Todos os livros estão todos separados, documentação, estão sempre ali perto de mim ali para fazer essas consultas que precisam, né? Então, antes da Luciana dar continuidade aí, eu preciso relatar aqui que eu fiquei até arrepiado quando tu falou dos arquivos com fungos, né? Aquela coisa de ficar na biblioteca ou no arquivo lendo ali, amassando a bunda o tempo todo. Digo isso porque eu sou historiador, eu já estou com o pé nas ciências sociais e não estou mais conseguindo ir para arquivo. Eu estou com essa dificuldade. Eu adoro arquivo, né? E eu tenho eu diria, né, caninamente, eu tenho um faro, né, cara, para determinados documentos. Então, eu fui pesquisador da Casa Rui, né, no Rio, e depois trabalhei na Fundação Biblioteca Nacional também. E, então, foram 2 escolas para mim, assim, fantásticas, fora o Arquivo Nacional. Então, eram 2 escolas fantásticas que o Rui Barbosa menos, mas a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional eu frequentei muito. Eu era do Arquivo Museu de Literatura, né? Da Casa Rui, né? Sim. Então, você tem tudo lá que você possa imaginar, né, cara? Coisa assim. Os papéis de bala do Drummond. Deve ser fenomenal. Eu guardava o papel de bala. Gostava de guardar o papel de bala. Bom, a gente normalmente aqui no podcast, a gente divide em blocos, né? E o primeiro bloco a gente conversa sobre o tema, no segundo bloco a gente faria indicações de livro. Mas, mais uma vez, né, sempre que a gente já gravou com o seu Oswaldo de Camargo, que também é escritor, e eu gosto muito de gravar com o escritor, porque a gente começa a falar e a gente falou um pouquinho de livro, e aí a gente já expandiu e já falou tudo, então os blocos já se misturaram, né? Mas, de qualquer forma, vamos aproveitar esse segundo bloco, que a proposta é a gente falar sobre os seus livros, para a gente falar de uma maneira um pouco mais sistematizada, né? Dessas suas biografias, principalmente, acho que você falou um pouco da ficção. A gente vai deixar, lembrando para vocês, galera, vai estar tudo lá na descrição do episódio, tá? Então, fiquem tranquilos, a gente vai botar lá as referências dos livros, vocês vão encontrar os livros do Tom. O Tom já falou sobre os livros, já deu um gostinho. Eu tô louca para poder ler esse do Serial Killer, que eu não li, a ficção, a bolha não, o primeiro. Não, gente, Os Crimes do Rio Vermelho. Os Crimes do Rio Vermelho. Mas ele está esgotado e ele deve vir republicado no início do ano que vem, com uma inserção de alguns, mais ou menos 10 pontos. Legal. Deve vir repaginado. Então, quem ficou curioso com esse, como eu, vai ter que esperar. E aí já passa para a próxima, porque aí eu já vou procurar A Bolha, que eu também não conhecia. Eu conheço muito mais a sua obra pelas biografias, sim, né? Então, era sobre as biografias que a gente ia falar. Então, assim, a gente... na descrição, pessoal, vai estar tudo lá, 2 livros de ficção, das biografias e tudo mais. E agora a gente repassa as biografias, né? Para a gente fechar esse bloco de indicações literárias aí pro pessoal. Mas antes disso, acho que vocês têm que prestar atenção no que as curicas vão falar. Hora dos livros! Nesse bloco aqui de indicações de livros, a gente queria falar um pouco sobre as biografias, né, que você já escreveu. A primeira foi a do Cruz de Souza, é isso? O que acontece, assim, eu sou criado no Realengo, né? E Alô, Realengo. Muito cedo, eu até agora escrevi um livro, e eu vou ficar 3 livros por ano agora, né? A inclinação é essa, né? 3 livros por ano. E aí sai agora Toda a Fúria, em maio. No segundo semestre saem 2 livros, que é a segunda edição de Carolina, legal. também pela Autêntica, segunda edição de Carolina pela Autêntica, revista aumentada, vamos ver muita coisa nova, de Carolina, e eu escrevi um livro de memórias da minha infância, chamado Confissões de um Menino Preto.
né? E aí conta essa história de um pouco de realengo, né? São 20 histórias minhas. E como era a infância, né? Mas era em forma de... Só uma não é curiosidade. ficção, mas são... Você era de onde do realengo? Que minha família é do... Coletivo. Ah, que minha família é ali do Campo do Periquito. Então não sabe. Mataram o periquito. Ou comeram, né? Naquela época a gente comia tudo. Né? Não só... Vai que, né? Era vizinho ali. Comia tudo naquela época. A gente comia gato, bolinha. Eu conto a história de tanajura, que a gente comia tanajura, né? Frita. Tanajura frita. Então, pombo, né? Então, assim, eu fui descobrir que os parentes do Cruz de Souza eram vizinhos da minha mãe. Uhum. Ou seja, a viúva do neto do Cruz de Souza, esse Cruz de Souza, que já faleceu, e os filhos dela, todos eram vizinhos, assim, de você andar. A minha mãe, ali no coletivo, né? Ela morava ali na Água Branca, na estrada da Água Branca, e ali, 15 minutos andando no máximo, você estava na casa deles. E eu, como jornalista, quer dizer, em 84, eu estava no Globo, eu já passei 3 vezes pelo Globo, né? E eu estava no Globo e fiz uma matéria com a família toda, enfim, e começando a fazer esse resgate. Aí foi aí que veio a ideia de escrever um livro, Cruz de Souza. Foi um livro que eu publiquei em 1990, esse livro. Foi prêmio da Academia, enfim, ganhou vários prêmios, está na 3ª edição esse livro, já está esgotado, em Santa Catarina. E veio essa ideia, assim, eu comecei a ir mais para Santa Catarina, a família do Cruz nunca tinha ido a Santa Catarina, então a gente fez uma solenidade com o governo, levou a família para lá, fez um monte de homenagens à família. E eu fui escrevendo livros sobre o Cruz de Souza, né? Até a biografia definitiva, que é de 2009, que também ganhou 3 prêmios e foi finalista do Jabuti, de 2000 e 2009, se não me engano. Então, o Cruz de Souza tem essa alimentação, assim, quer dizer, ou seja, a família, minha vizinha, e eu descobri muita coisa da família, né? Do poeta, do neto, do filho, por exemplo. Eu tenho peças em casa, tenho a máquina de escrever que pertenceu ao Ciro Cruz de Souza, que era o neto do poeta. Eu tenho fotografias inéditas do filho do Cruz de Souza, do último filho, porque os menores, a família toda morreu, né? Se extinguiu em 2015, todos com tuberculose. O último filho do Cruz de Souza morreu, João da Cruz de Souza Filho, morreu em 1915, de tuberculose. E aí se descobriu que ele já era órfão, não tinha mais ninguém, e uma família adotou. Na casa dessa família, ele conheceu uma menina, teve um filho com ela em 1914, ele tinha mais ou menos 14 anos, por aí, 14 a 15 anos. Ele foi pai com 14 anos. E ele morre em 15, né? O filho não tinha ainda, o Silvio não tinha nem 1 ano ainda, a mãe morre em 16. Marcelina morre em 16, atropelada no carnaval da Praça 11. Né? E aí só vai descobrir depois o Silvio, que vai ser marinheiro, vai não sei o que e tal. Então, o Cruz de Souza vem desse período, assim, dessa minha pesquisa. Aí eu fui descobrindo os inéditos dele, fui publicando os inéditos, então publiquei vários inéditos do Cruz de Souza. E como falei, que é a biografia final, que é o Cruz de Souza, o Dante Negro no Brasil, entendeu? Então, Dante Negro do Brasil. Foi esse processo. Dei quase um barriga verde, né? Quase um catarino, de tanto falar de Cruz de Souza. Assim. Uma vez eu me lembro que eu estava no época do JB, e aí o Zoeni Ventura, meu chefe, me chamava de o Wellington Cruz de Souza. E aí um dia veio o crédito, né? Porque a gente fazia a matéria e ela vinha impressa para a gente corrigir, né? Título, que não sei o que, melhorar. Aí estava lá, assim, uma matéria tal, assim, Wellington Cruz de Souza. Assim. Quase que saiu. Quase que saiu, né?
E aí, depois do Cruz e Souza, você foi para qual foi a próxima biografia? Foi já a Carolina? Eu fiz Solano Solano. Trindade, também, que é um livro que está esgotado também. Solano Trindade tem gente com fome, né? E fui fazendo outros livros, escrevendo livros de outros personagens. E aí até vim Carolina. Carolina começou em 2014, mas eu já lia Carolina, já escrevia sobre ela pelo menos uns 10 anos antes. E em 2014, com o centenário, eu percebi que, antes também veio o Patrocínio, que é de 2008, né? Eu descobri que não havia, no âmbito da pesquisadores, estudiosos negros, ninguém que tinha escrito sobre Carolina. 98% de tudo que eu li sobre Carolina, e uns 200 trabalhos sobre Carolina, entre livros, dissertações, teses, enfim, 98% eram feitos por autores brancos. Tinha um do João Rufino também, né? Ele publicou na mesma coleção que eu publiquei, do Patrocínio, que era uma coleção que a gente publicou pela Biblioteca Nacional, lá com o Muniz. Sim, na época o Muniz foi Era um projeto do Carlos Nobre, jornalista que faleceu, e encampado pelo Muniz. Muniz Sodré, como presidente da Academia, né, da Biblioteca Nacional. E aí, quer dizer, foi quando eu pensei, caramba, tem que se fazer alguma coisa sobre essa mulher. Depois, assim, quase 100% de todos os trabalhos só falavam de quarto de despejo. Sim. A visão das pessoas era muito restrita sobre Carolina. E eu fiquei pensando, como é que Carolina chega em São Paulo em 40 e em 60 ela publica um livro que vai vender primeiro 2.500 exemplares por dia, né? Por dia. E depois, quer dizer, causar esse furor todo, mundial, que é o caso da Carolina. Então, assim, tem mais coisas aí por trás. Então, o objetivo da biografia foi, como todos os meus trabalhos, primeiro, né, buscar essa árvore, né? A explicação está na árvore. Né? Lá em Angola, assim, quanto mais perto do ancestral, mais valor você tem, né? Mais você tem um valor, uma significância para as pessoas, né? Se você é mais velho, quer dizer, eu te dou mais valor porque você é mais velho, e assim por diante, né? Porque você é mais velho, você está mais perto, né, do ancestral. Então, assim, eu precisava encontrar o ancestral da Carolina, né? Que era o Benedito José da Silva. Então, assim, aí eu fui descobrir quem era o Benedito, enfim, por que é Carolina, porque é Betita, porque ela trouxe todo esse legado para a obra dela, né? E uma pessoa da PUC, às vezes, estava me perguntando, vocês precisam, acho que o trabalho é legal, mas vocês precisam corrigir a Carolina, ela fala errado. Aí eu falei, há alguma coisa certa nesse país? Quem é que escreve certo nesse país? Não, mas o nome do Jorge Amado, essa turma toda, tudo é corrigido, e não há problema nenhum. Aí eu falei, primeiro que a Carolina não escreve errado, né? É um problema de dicção. Eu entendi errado, quem quer entender errado. Depois é o seguinte, você já imaginou que em Carolina há resquício da língua banto? Em Carolina? E talvez isso que ela fala tem mais a ver com a africanidade dela do que o que a gente fala no termo de português. E se isso for misturado com mineirês africano ainda, da região dela do Triângulo Mineiro, ela pode estar construindo uma linguagem completamente diferente e mais original até do que essa linguagem que a gente usa na PUC, por exemplo. Ficou meio estranhada comigo, ele mudou de assunto. Seguiu. Então tem um pouco disso no processo da Carolina. É um livro ainda bastante polêmico, né? Ele pega Carolina, quer dizer, eu vou para o século XVIII, né? Estudar os quilombos mineiros para poder, sobretudo Quilombo do Ambrósio, né? Que viveu no século XVIII, né? Existiram 2 Quilombo do Ambrósio, que foi uma espécie de
Palmares, de Minas Gerais, foi muito grande, o Ambrósio foi muito poderoso, né? E foi destruído de uma maneira brutal, né? O Quilombo. Então, fui buscar nele para trazer referências sobre por que essa Carolina que está aí, né? Porque essa mulher com tanta força de expressão, uma concisão extraordinária, né? E a transformação de assuntos tão banais, que talvez para a gente cairia no ridículo, né? A Carolina cristaliza, né? Essa situação da favela, porque, né, essa coisa da fome, né? É subliminar, né? Imaginar que a fome na Carolina não é de comida, né? É de conhecimento, né? O conhecimento é revolucionário demais. Então, eu sentia que as pessoas ficavam muito nesse negócio da comida da Carolina, sabe? Essa miséria, quando ela estava falando sobre um assunto muito mais amplo, muito mais profundo. E esse está vindo, então, mais uma edição com... Vem uma edição, revista e ampliada. E ampliada, um livro que é, né? Está 400 e poucas páginas. Poucas páginas. Acho que aumenta um pouquinho só. Bem legal. Tem um capítulo novo. E o José do Patrocínio saiu depois da Carolina? Na segunda edição dele. Saiu antes, né? Saiu antes, é de 2008, e a gente republicou ele agora. Tem uma de 2019, né? É a segunda edição, né? A primeira chamava Zé do Patrocínio, a Morredora Cor do Bronze, que é um verso do Bilac, né? Em homenagem a ele, escrito em 1905. E aí, na reedição, eu resolvi fazer... Pena da abolição. É a pena, né? Da abolição. O prefácio lá do nosso Laurentino. Laurentino Gomes. Bem bacana. E de biografia são essas 3? Não, Cruz de Souza, publicadas só essas 3. Já tem outros estudos aí? Não tem outras biografias que eu não publiquei. Não publiquei ainda. E muitos perfis, né, sobre... Sim. Aí Teixeira e Souza, Firmina. Vou publicar também um livro de ensaios chamado Gênio Negro, sobre Machado. Machado. Legal. Artigos que eu andei publicando na imprensa sobre Machado e outros artigos correlatos, que chama Gênio Negro. Teixeira e Souza, que eu falei aqui, né? Enfim, Gonçalves Dias, autores negros em si, né? E dando nome aos bois, né? Porque ainda tem isso ainda, né? Porque agora, quer dizer, com essa coisa do pretos e pardos, né? Então, a questão do mulato caiu um desuso, né? Então, tudo isso, então, referendou muito bem. Até outro dia, no artigo da Folha, eu estava falando dos 4 presidentes com sangue negro africano, né? Que são 2 pardos, o Campos Salles e o Washington Luiz são pardos, né? E os negros são o Nilo Peçanha e o... Como é que é o nome dele? Meu Deus. Você é um conselheiro. Agora me esqueci o nome, depois eu me lembro. Sabendo Nilo Peçanha. As polêmicas da turma, né? Na Folha, que botam lá um monte de mensagem lá me xingando. Faz parte, né? Faz parte de ocupar esses lugares. Tom. Rodrigues Alves, que é o... O Rodrigues Alves também? Legal. Ele é 2 vezes presidente da República. Foi. Bom, Tom, eu já estou, né, aumentando minha lista de leituras, acho que o pessoal também está todo aumentando a lista de leituras, depois que você falou assim tão bem, tão apaixonadamente pelos seus livros. Eu acho que a gente fica mega curioso de ler os que a gente não leu ainda. E eu queria uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui no podcast é saber o que os nossos convidados estão lendo. Eu acho que é uma maneira muito bacana da gente conhecer com quem a gente conversa, quando a gente pergunta, né, também sobre o que eles estão lendo, qual livro que está lendo, você está lendo algum livro de literatura, alguma coisa assim, que você possa compartilhar com a gente. Você já falou que lê muita coisa, né? Acho que deve ser até difícil selecionar o que fala, né, sobre o que está lendo. Porque, assim,
a gente está agora na mudança, e é muita loucura, né, cara, mudança, né? Porque eu tenho mais ou menos 10 mil livros, né? Então eu não mudo, né? Tem muitos são livros, a gente arruma um cantinho para ficar. A gente sabe bem, a gente tem, acho que uns 4 mil livros hoje, e a gente já sofre com essa possibilidade de se mudar. E assim, eu estou muito enlouquecido com essa questão, né, eu quero encontrar uma pessoa que catalogue tudo que eu quero fazer. Isso é bom. Quando eu vim do Rio para São Paulo, eu fiz 3 mil doações, né? Foi 3 mil livros, que é muito difícil doar livros, né? Sim. É uma biblioteca, que é a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade, que fica perto da minha casa, eu morava em Ipanema, a biblioteca ficava em Copacabana, mas dava para ir andando, e aí ela pediu assim, não, a gente aceita assim, o senhor faz uma relação de todos os livros, um tema, né? E se eu pudesse, bota se está bom, se não está bom, tal, se é literatura, o que é. Essa tinha dimensão de quantos livros tinha? Falei para ela, são 3 mil livros. Não, tudo bem. Não voltei mais lá, né? Então, aí contei Já está lá até hoje fazendo isso. Semista, que levou o livro, ficou maravilhado, enfim. Então, assim, estou nessa leva, assim, eu leio, basicamente, vários livros ao mesmo tempo, né? Então, eu agora estou lendo esses 2 livros, terminei a leitura deles, né? Que é o Guerra contra Palmares e Caças da África, né? É um livro que eu faço assim, uma espécie de intermediação da minha coluna da Folha. No Globo eu só escrevo sobre livro, né? Já fiz outras matérias, mas agora só escrevo sobre livro. Mas era uma vez por mês. Mas assim, eu na Folha eu escrevo um pouco sobre política, sobre a questão de racial, que é o tema que eu gosto bastante, mas pelo menos 2 vezes ao mês eu falo sobre algum livro literário. Então, eu leio bastante, vou anotando, vou separando, né? Todo dia chega livro em casa, pelo menos 3 livros por dia. Viu, Léo? É normal chegar livro todo dia em casa. Todo dia chegar livro. Agora mesmo, antes de sair para cá, o porteiro falou assim, chegaram 3 pacotes aqui, né? Então, eu leio bastante e, geralmente, gosto de valorizar a temática negra, os autores, geralmente brasileiros. Não escrevo só sobre autores. Eu gosto de contextualizar, né? Então, os autores antigos, eu acho muito legal quebrar um pouco, viu, Léo? Por exemplo, Pushkin, né? Que é um autor russo, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Pouca gente sabe que ele é negro, né? Sim. E quando você pega as traduções dele no Brasil, não falam que ele é negro, né? Então eu vou lá, além de contar a história do livro, eu contextualizo quem ele era, tal. Então eu faço brinco um pouco com esses autores do passado com relação a isso. Mas eu gosto muito de escrever sobre autores desconhecidos. Então eu recebo muito livro de autores desconhecidos. E tem geralmente uma vez por mês eu vou lá e faço uma matéria sobre esses livros. Eu leio todos os livros, às vezes não consigo escrever sobre todos os livros, mas eu leio basicamente todos os livros, né? Então, uns 10 livros por mês, mais ou menos, que eu leio nessa fase. Quando eu terminar o mestrado, eu quero entrar nessa tua vibe aí. Bom, pessoal, a gente está entrando agora no terceiro bloco, né? E esse terceiro bloco, a gente traz aqui o quanto que a gente está feliz, né, pela recepção de vocês dos episódios anteriores. E eu queria agradecer muito, né, cada uma das mensagens que parabenizam a gente, que trocam ideia com a gente. E nesse início de podcast que a gente está começando, né, fortalecendo esse projeto nessa primeira temporada. Então, valeu mesmo. E para fechar esse episódio, eu vou ler um poema preto, né, que vai falar um pouco dele. O título do poema é Livre, de Cruz e Souza. Livre. Ser livre de matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam, e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava.
livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que regelam. Quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Bom, pessoal, com isso fechamos mais um episódio do QLCast. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Tom, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E antes de se despedir, fala aí onde o pessoal pode te encontrar, né, nas redes sociais, se quiser dar WhatsApp, Facebook, enfim. O Orkut. Não, eu falo mais com as pessoas no Instagram, né, que é Tom Farias Oficial. Pode me acessar por ali. Acho que é um bom canal assim, para a gente conversar. Se tiver algum assunto que a gente queria tratar fora disso, a gente pode depois ceder o telefone, não há problema com relação a isso, mas acho que é um canal um pouco, porque o Facebook já caiu basicamente em desuso, né? O Facebook eu diria, o Orkut da atualidade, né? Então acho que a ferramenta mesmo é o Instagram, então dá para a gente falar por lá. Tom Farias, Oficial, a gente se comunica por lá. E o pessoal te lê na coluna da Folha, né? Toda semana. Lá tem um link no meu Instagram que acessa direto a coluna com todas as matérias. Eu estou na Folha mais ou menos há 3 anos e desde dezembro do ano de 2021 fixo semanalmente, né? E aí eu publico algumas coisas também no impresso. Antes era só impresso, né? Fazia só impresso. Mas eu ficava ali muito nas matérias especiais, ou cobrindo férias de rua e Castro, essa turma toda, ali na página 2. Mas aí me fizeram a proposta, então eu fui para o online, para a coluna do online, que eu acho até muito mais lida do que a coluna do impresso, né? E a interação com o público é bem maior, e faço coisas especiais também por algumas colunas no site online como foi impresso. Então, você publica nas duas coisas. Mas estou lá toda quarta-feira, escrevendo lá. É isso, então, muito obrigada mesmo, Tom, foi ótimo te receber aqui, né? E se vocês também gostaram desse episódio, não se esqueça de dar aquele like lá no seu tocador favorito, dar a estrelinha no Spotify, compartilhar com o pessoal, né? Porque é muito importante para a gente. O QLCast é um podcast novo, né? Então a gente precisa desse apoio, desse suporte para a gente poder continuar com esse trabalho. Fiquei muito feliz, né, com esse episódio, foi muito legal te receber mesmo, Tom, obrigada. E até a próxima, pessoal. Este podcast tem o apoio da Deus Dará Filhos. Deus Dará Filhos, não. Deus Dará Filmes, da Diaspora Black.